Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. A Receita Federal elabora o que se denomina declaração pré-preenchida, que é um rascunho que pode ser acessado pelo contribuinte do que poderia vir a ser a sua declaração. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda começa nesta segunda-feira, este ano com uma novidade. Uma declaração pré-preenchida estará disponível para todos os contribuintes cadastrados no portal gov.br, como explicou o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, em entrevista coletiva na semana passada. E num ano marcado pela pandemia do coronavírus, é preciso ficar atento às orientações do fisco, como no caso de quem recebeu auxílio emergencial. A obrigatoriedade de elaboração da declaração por parte de quem recebeu o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847. Então, todo mundo que recebeu o auxílio tem que declarar? Não. Só apenas se tiver recebido o auxílio e, ao mesmo tempo, rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847. E um detalhe: quem recebeu o auxílio emergencial junto com outras fontes de renda tributáveis acima desse limite de R$ 22.847 vai ter que devolver o benefício na declaração do imposto de renda. Já os trabalhadores que tiveram jornada e salários reduzidos e receberam aquela compensação do governo, o chamado Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, também precisam ficar atentos à forma de declarar essa fonte de remuneração. A Receita estima que serão entregues mais de 30 milhões de declarações. Esse ano, por causa da pandemia, que mexeu com o rendimento de muita gente, o pessoal está com uma série de dúvidas. Para orientar os contribuintes, o Globo montou um tutorial e um serviço de tirar dúvidas e fará lives semanais no YouTube. E hoje aqui no Ao Ponto a gente também fala do assunto. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a repórter Letícia Cardoso e com um sócio de consultoria da EY, Antônio Gil. Fique com a gente. Antônio Gil, sócio de consultoria da EY, e a Letícia Cardoso, né, Carol, que ela vai participar aqui com a gente, tanto fazendo comentários, quanto complementando perguntas que a gente, porventura, acabe não fazendo e que são importantes como esse serviço. Hoje é dia de serviço aqui no Ao Ponto, a gente vai tratar desse primeiro dia da declaração do imposto de renda e, naturalmente, né, Antônio Gil, a pandemia é assunto em todos os segmentos e não deixa de ser também na declaração do imposto de renda. O que muda em relação à pandemia, por exemplo, para as pessoas que receberam o auxílio emergencial? Exato, muito bom comentário. Na verdade, a pandemia trouxe algumas novidades que já eram esperadas, mas a Receita Federal se pronunciou para determinar em detalhes como é que vai ser feito, por exemplo, a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, segundo a própria lei que instituiu, ele poderia prever, né, ele previa uma devolução dependendo dos rendimentos auferidos no ano por aquele contribuinte. E o que foi esclarecido é que se o valor dos seus rendimentos tributáveis, o que são os rendimentos tributáveis para quem pode estar na dúvida? Os mais comuns são os rendimentos do trabalho ou rendimentos provenientes de aluguel. E quando a gente fala trabalho, é trabalho formal ou informal, né? Com vínculo empregatício ou não, são rendimentos tributáveis. Se a soma desses rendimentos tributáveis ele alcançar valores superiores a R$ 22.847,76, é obrigatório que o contribuinte que sacou o auxílio emergencial, que ele faça a declaração de imposto de renda, e é através da declaração de imposto de renda que esse valor obtido vai ser devolvido aos cofres públicos, ou seja, a declaração funcionando como um veículo para poder devolver o auxílio emergencial de quem teve renda superior a R$ 22.847,76 de rendimentos tributáveis. Então isso é muito interessante, porque isso é uma novidade. Lembre-se que a obrigatoriedade para rendimento tributável, por si só, ela é de R$ 28.559,70. Mas para você fazer análise, se você teve direito ao auxílio emergencial, você tem que olhar esse outro limite, que na verdade nada mais é
do que fazer o cálculo, né, daquela parcela isenta do mês, que é de R$ 1.903,98 vezes 12. Ou seja, se no ano aquela parcela isenta foi ultrapassada, né, você tem que devolver o auxílio emergencial se você fez jus a ele. Letícia. Agora, tem uma questão também, Gil, que teve gente que recebeu o auxílio emergencial no ano passado, viu que não tinha necessidade e acabou devolvendo. Nesse caso, a pessoa nem precisa colocar na declaração, né? Se ela já resolveu toda a situação no ano passado. Se ela não tem mais valores a devolver, não. Agora, Gil, onde é que entra? Em que rubrica a gente vai declarar auxílio emergencial? É junto com os outros rendimentos, por exemplo, de um empregador? Essa pergunta é ótima, Carol, porque, inclusive, é uma das perguntas que a gente precisou de esclarecimento, né? Porque a lei não trouxe o detalhamento de como é que ia ser declarado no programa da declaração de imposto de renda. O que foi informado é que você precisa colocar junto dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, você tem toda a razão. É a mesma ficha em que entram rendimentos de empregadores. Lá você vai informar o CNPJ da fonte pagadora do auxílio emergencial, e aí é diferente. O programa vai gerar um DARF para você devolver, ou seja, o valor a ser devolvido é integral. Você vai informar o valor nessa ficha de auxílio emergencial e vai ser gerado um DARF para que você devolva aos cofres públicos exatamente o valor referente ao auxílio. Se a pessoa não chegou no limite, ela, inclusive, eventualmente não está nem obrigada a declarar. Claro que tem outros critérios de obrigatoriedade, mas por rendimentos tributáveis, se ela não chegou, não ultrapassou os 22.847,76, ela não precisa se preocupar em devolver o auxílio emergencial, porque ela não cumpriu o requisito de devolução. Então, ela pode ficar com o auxílio emergencial sem devolução. Agora, claro, se ela tem outras rendas, por exemplo, renda de poupança, aplicação financeira acima de R$40 mil, ou se ela tem patrimônio acima de R$300 mil, que a Obri operou em Bolsa de Valores, né? Algo que a gente viu acontecer muito ao longo do ano de 2020, aí já são critérios que, por si só, fazem com que a pessoa tenha que apresentar a declaração de imposto de renda, mas não significa que ela tenha que devolver auxílio emergencial. Agora, Gil, o auxílio emergencial não foi o único benefício oferecido pelo governo ao longo da pandemia. Teve também aquele benefício para as pessoas que estavam empregadas, mas tiveram ou a suspensão do contrato ou a redução da carga horária e, consequentemente, a redução do salário. Como é que fica esse benefício, chamado bem, aí na declaração desse ano? Nesse caso, a Receita, inclusive, já se pronunciou, não há uma previsão de isenção para esses valores entregues. Então, o que a gente sugere é que o valor recebido através da conta que tinha sido informada pelo empregador ao governo, né, esses valores eles sejam declarados e eles não têm, infelizmente, previsão de isenção. Tá? Agora, você potencialmente recebeu por canais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses valores, então, eles têm que ser incluídos na declaração de imposto de renda, sim, mas eles não vão ter o benefício da isenção de imposto de renda por falta de uma previsão legal. E aonde é que eu encontro esse valor para ser declarado? Então, na verdade, os canais oficiais devem ser a fonte de busca, né? Entendo que, por exemplo, o Ministério da Cidadania, o próprio Banco do Brasil ou Caixa Econômica, porque lembre-se que esse valor foi depositado numa conta específica que foi informada pelo empregador ao Ministério, né, ao governo. Então, entendo que o contribuinte, se ele, por exemplo, teve suspensão do trabalho, era o que ele acabava recebendo, porque ele estava com o contrato suspenso, então ele não estava recebendo nada do empregador naquele período. Agora, para quem teve redução, é verificar de fato que entrou via conta, né, do Banco do Brasil e Caixa Econômica, referente ao pagamento governamental para auxílio do bem, né? Continuando então, Gil, com relação a esses rendimentos excepcionais que a gente teve ao longo da pandemia. Teve o saque emergencial no ano passado de R$ 1.045. Como é que isso vai entrar na declaração? Precisa entrar ou não? É opcional? O FGTS, ele tem a natureza de ser um rendimento isento de tributação. Ou seja, fazer qualquer tipo de levantamento, né, qualquer tipo de resgate deste fundo continua mantendo a característica da natureza de rendimento isento e não tributável. Então, vai ser informado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis na linha referente ao saque de FGTS, né, no montante que foi resgatado.
E nas últimas semanas, a procura por testes do tipo RT-PCR aumentou em 35% na rede particular. Esse exame mostra se a pessoa está infectada pelo novo coronavírus. Muita gente admite que faz o teste para os encontros do fim do ano. Gil, esse ano de pandemia, muita gente também teve gastos extras com saúde, por exemplo, com testes de Covid. Isso pode ser abatido normalmente ali nas despesas médicas? Pode. O único cuidado que deve-se ter, porque, na verdade, a despesa médica com relação a exames clínicos, ela entra no rol de exames clínicos. Ou seja, se você, eventualmente, comprou algum teste fora de um ambiente clínico e fez algum teste que não seja suportado por uma nota de um exame clínico, você pode ter esse questionamento. Eu entendo que não seria dedutível. Agora, fazer o exame, pagar por esse exame em clínicas especializadas é um exame clínico, e exame clínico pode ser dedutível sem limite, né, da sua declaração de imposto de renda. Agora, Letícia e Gil, esse ano tem uma novidade, que é essa história da declaração pré-preenchida. Letícia, podia explicar um pouquinho como é que vai ser isso? O que foi dito na entrevista coletiva da Receita Federal? E aí depois queria ouvir também o comentário do Gil a respeito. Carol, esse ano eles adiantaram aí que a declaração pré-preenchida veio para mais gente, né? Ela vai ser possível ser feita por mais pessoas. Isso porque ela foi disponibilizada em 2014, mas era apenas para usuários com certificado digital. Então, o acesso ficava muito restrito. Para quem não sabe o que é a declaração pré-preenchida, é uma espécie de rascunho. A Receita vai lá e pega a informação, vamos supor, da empresa onde você trabalha, do seu plano de saúde ou até mesmo do seu banco, junta tudo, faz um rascunho e te apresenta. Então, o contribuinte tem muito menos trabalho para fazer a própria declaração. Ele só tem que fazer algum ajuste ou então acrescentar, porventura, alguma informação que não esteja nessa declaração pré-preenchida e perde muito menos tempo. Agora, como eu estava falando, ele não precisa mais dessa certificação digital e ele é possível fazer com o gov.br, né, Gil? Como é que vai ser esse acesso? Exato. Na verdade, através do seu cadastro no gov.br, você precisa estar com a sua situação regular, e aí você, a partir do dia 25 de março, você consegue no seu portal ECAC fazer o acesso à sua declaração pré-preenchida, como você muito bem disse, é um rascunho já pré-preenchido com as informações das fontes pagadoras, ou seja, muito provavelmente o seu empregador já vai ter disponibilizado essa informação para a Receita Federal por conta do prazo da DIRF, e você consegue baixar já pré-preenchida. Mesma coisa com relação às informações bancárias. Agora, um detalhe é com relação aos dependentes. Para quem deseja já o pré-preenchimento das informações dos dependentes, aí você precisa, na verdade, de ter uma procuração digital que permita você ter acesso a essas informações, para você já ter o pré-preenchimento das informações dos seus dependentes. E quando a gente fala de dependente, é sempre muito importante ressaltar que, dependendo das informações, ou seja, dependendo das rendas da renda que esse dependente teve, pode não ser vantajoso para o ano de 2020 eles serem considerados dependentes ou não. Então, sempre se atentar, porque ano a ano o contribuinte precisa fazer essa análise se vale mais a pena ele entregar sozinho uma declaração ou com um ou mais dependentes. Então, ele precisa fazer esse exercício. Outro ponto também interessante da declaração pré-preenchida é que ela não exclui a responsabilidade do contribuinte de analisar as informações que estão contidas ali. É muito importante isso, porque a Receita Federal ela está fazendo esse movimento para ajudar o contribuinte, mas não significa que o contribuinte ele não seja o responsável por sua declaração de imposto de renda. Como você bem colocou, Letícia, é um rascunho, mas precisa ser revisado, pelo menos, pelo contribuinte. Se tiver alguma informação que não está batendo, ele precisa ajustar essa informação ou, eventualmente, conversar, né? Entrar em contato com a fonte pagadora para saber por que a informação que está sendo informada pela Receita Federal, ou seja, que está nos sistemas da Receita, pode estar diferente daquele informe que ele tem em mãos. E
eventualmente também fazer a avaliação dos números, né, para verificar se está faltando algum informe ali, se alguma fonte pagadora que ele tenha conhecimento não está preenchida ali nesse rascunho, nessa declaração pré-preenchida, e ele precisa, sim, incluir essa informação. Ou seja, a Receita Federal está fazendo um movimento de auxílio ao contribuinte, mas ela não está se responsabilizando, digamos assim, a garantir que aquele número é o número final. O contribuinte precisa fazer essa avaliação, essa revisão. Mas, Gil, dá o caminho das pedras, porque você falou do portal ICAC. Muita gente nunca nem entrou nesse portal. Eu, por exemplo, vou fazer minha declaração. Baixo lá o programa da Receita, faço o upload da minha declaração do ano anterior e aí vou lá montando. Para quem faz por esse caminho, esse pré-preenchimento já vai aparecer ou o caminho é outro? Tem que entrar no portal do ICAC, cadastrar uma senha, como é que faz? Para você ter acesso ao portal do ICAC, você tem que ter um código de acesso. Esse código de acesso você consegue através do próprio portal da Receita Federal, tá bom? Ou seja, no portal da Receita Federal, você consegue acessar o seu ICAC e para gerar o código de acesso e a senha, você vai precisar do recibo das 2 últimas declarações de imposto de renda. Ou seja, com o recibo das 2 últimas declarações, você gera um código e uma senha. Esse código de senha vão ser o caminho para você acessar o ICAC. E é nesse portal do ICAC que você vai ter acesso à sua declaração pré-preenchida a partir do dia 25 de março. Ou seja, o ICAC, ele na verdade é um centro virtual em que você tem várias informações. Algumas delas, por exemplo, são referentes, inclusive, à sua situação fiscal, verificar se alguma declaração está em malha. Você verifica, inclusive, se alguma informação ela está inconsistente e precisa de uma retificação antes que você caia exatamente numa fiscalização. Então, é o portal seguro, que eu diria, para você ter acesso às informações, as suas informações fiscais pessoais. Aliás, é interessante também, até nesse tocante, né, que você pode informar, né, o seu celular e o seu e-mail na declaração de imposto de renda e podem ser caminho de comunicação, né, podem ser veículos de comunicação da Receita Federal com o contribuinte. Mas essa comunicação ela vai fazer com que você simplesmente saiba que você deve acessar um portal seguro. Você nunca deve clicar em nenhum link, né, em nada que venha por mensagem de texto, e-mail, né, celular, nada disso deve ser considerado seguro para você acessar o site da Receita Federal. O acesso seguro é o seu portal do ICAC no site da Receita Federal. Esse sim é um portal seguro. Gil, eu sei que essa pergunta é bem básica, mas é sempre importante lembrar quem é obrigado a declarar e qual é a diferença da declaração completa e da simplificada. Bom, primeiro, quem está obrigado a declarar deve consultar os requisitos de obrigatoriedade, que são vários. Os principais, eu vou citar para vocês, são principalmente ter auferido renda tributável acima de R$ 28.559,70. Essa renda tributável, as mais comuns, como eu disse, são rendimentos do trabalho, né? Trabalho assalariado ou trabalho não assalariado, aluguéis, né? E, além disso, você precisa verificar, dentro da esfera rendimentos tributáveis, se você também recebeu auxílio emergencial. Se você recebeu auxílio emergencial, aí você tem que olhar aquela limitação dos R$ 22.847,76 para ver se você também tem que declarar. Se você recebeu rendimentos tributáveis acima desse valor e teve auxílio emergencial, você também está obrigado a declarar. O outro requisito também muito comum é com relação a patrimônio. Quem tem patrimônio acima de R$ 300 mil está obrigado, independentemente de renda, está obrigado a declarar. Outro ponto também é quem teve renda não tributável ou de tributação exclusiva. Vou falar também alguns exemplos aqui. Rendimento de poupança, rendimento de aplicação financeira, quem operou em bolsa de valores e teve ganho de capital, FGTS, participação nos lucros e resultados. Isso são rendas sujeitas ou a tributação exclusiva ou são rendimentos isentos. Se o valor somado dessas rendas todas for acima de R$ 40 mil no ano, você também tem que declarar. E um ponto interessante é quem teve operação em bolsa. Quem fez operação em bolsa de valores ao longo de 2020 também está obrigado a declarar.
Tá bom? Essas são informações valiosas, porque basicamente a maior parte das declarações recai nesses requisitos, tá bom? E a diferença da simplificada e da completa? A declaração completa é aquela em que você vai ter direito de abater as deduções que são permitidas. Como a gente já disse, né, o dependente vale um valor de abatimento, despesas com instrução, despesas médicas, para quem pagou pensão alimentícia, a pensão alimentícia paga um valor dedutível, entre outros. O desconto simplificado é um modelo em que você substitui essas deduções por um desconto padrão que é de 20% sobre os seus rendimentos tributáveis, com uma limitação aí aproximadamente de R$ 16.754, salvo engano, tá? O desconto simplificado substitui as deduções que você pode fazer. Uma dica que eu dou com relação a quem está na dúvida é: preencha a declaração pelo modelo completo, porque ali vão ter todos os dados para o próprio programa fazer o cálculo para você. E lá no canto inferior esquerdo, o programa ele já mostra essa movimentação a movimentação tributária para verificar se é mais vantajoso, o cálculo tributário para indicar se é mais vantajoso o modelo completo ou simplificado. E ainda assim, ao transmitir a declaração, se você escolher o modelo errado, ainda existe um alerta que é emitido pelo próprio programa para perguntar se de fato você deseja entregar naquele modelo, porque ele não é o mais vantajoso para você. Então essa é a diferença do modelo. Uma outra coisa interessante com relação ao modelo é que até o dia 30 de abril, e lembrando que a Receita Federal, em sua coletiva, manteve a data de 30 de abril, pode ser que isso venha a mudar no futuro, a gente não sabe, mas em princípio a data final é 30 de abril. Até o dia 30 de abril você pode retificar sua declaração e mudar o modelo, de simplificado para completo ou vice-versa. Depois desse prazo, aí você já não consegue mudar e aquele modelo que você escolheu passa a ser o definitivo, ainda que você tenha que retificar a declaração depois, você já não pode mais mudar o modelo. Se você escolher um modelo não vantajoso, infelizmente esse vai ser o modelo que vai seguir. E outra pergunta que é recordista também que a gente recebe é a respeito da declaração do rendimento dos dependentes. E também esse é um dos principais motivos das pessoas caírem na malha fina, conforme informou a Receita. Dependente não é só filho, né? Como é que tem que ser feita a declaração de um valor de estágio, ou até mesmo de um rendimento informal de um filho ou de uma esposa? Exato. É bem importante isso que você falou, Letícia, porque a renda, por exemplo, do trabalho, do estágio, em princípio, ela é uma renda tributável. Então, os dependentes, eles tendo seus rendimentos próprios, eles precisam ser considerados na declaração de imposto de renda. Isso acontece também para filhos e acontece também para quem for declarar, por exemplo, pais e avós, entender que se há rendimentos tributáveis desses, também é somada mesmo a declaração de imposto de renda. Então, ou seja, você considerar o dependente significa trazer para sua declaração patrimônio e renda desse dependente e, às vezes, como você muito bem colocou, um rendimento, por exemplo, de um estágio pode passar desapercebido e depois esse titular da declaração ele percebe que não incluiu e aí não valeria a pena ter feito a declaração em conjunto e aí ter um prejuízo, digamos assim, por ter colocado esse dependente na declaração. Com relação ao cruzamento de informação, note que existem vários meios. Por exemplo, a gente sabe que essas rendas obtidas através de entregas via aplicativo, etc., elas podem gerar um cruzamento com a Receita Federal. Né? Uma renda de trabalho, eventualmente você não vai ter o teu informe de rendimentos como empregado, que você não é o empregado desses aplicativos, mas ela é uma renda de um trabalho, como é que posso dizer, não assalariado, mas é uma renda que tem que ser entregue. Então, para quem tem dependentes, por exemplo, que oferiram renda do seu trabalho, ainda que seja ou de aplicativo, ou uma renda informal, a renda do trabalho em si é uma renda tributável, tem que ser considerada aí para o cálculo para ver se vale a pena manter como dependente. Agora, é claro, né? Dependendo da renda, também vale a pena, porque você soma a renda, mas às vezes as despesas que esse dependente teve vão ajudar muito. Vou dar um exemplo. Suponhamos que tem um filho que de fato fez o estágio, mas esse filho, por exemplo, teve gastos médicos não reembolsados altíssimos ao longo do ano, que foram pagos ao longo do ano e podem ser dedutíveis da declaração. Se ele tiver eventualmente na declaração dos pais como dependente, ou de um deles, né, de um dos pais, pode ser que seja vantajoso para esse pai
incluir esse filho como dependente, ainda que ele tenha tido renda do trabalho, porque ele vai se beneficiar mais ainda pelas deduções médicas, por exemplo, que esse filho teve ao longo de 2020. Enquanto a Bolsa de Valores fechou 2020 com 3% de valorização, o Bitcoin teve a incrível alta de 318%. Gil, tem novidade esse ano também para quem investe em criptomoeda, né? Tem uma rubrica específica? Carol, tem. Agora tem uma rubrica específica, você tem um código específico para lançar lá em Bens e Direitos. Você, na verdade, tem 3 códigos, né? Você tem um código que é para a mais conhecida das moedas digitais, que é a Bitcoin. Então, tem um código para a criptomoeda Bitcoin. Um outro código que é referente a moedas digitais, criptoativos digitais. E um outro código, para quem tiver dúvida ainda, existe um outro código que esclarece que para qualquer outro criptoativo, aquele código, esse outro código precisa ser usado. Então os códigos são 81 para Bitcoin, 82 para criptoativo que não seja Bitcoin, mas é moeda digital, e o 89 que é para qualquer outro criptoativo que não seja moeda digital. Então, sem dúvida, com relação a declarar. E lembrando, para quem também entende que o criptoativo ele não é tributável, não, ele é sujeito à tributação sim, através de ganho de capital, só que o limite é um pouquinho diferente. Ele é tido como uma venda de um bem de pequeno valor, por exemplo, e para bens de pequeno valor, para ativos como criptomoeda, você precisa olhar o limite mensal de R$35 mil. Não importa se a criptomoeda está sendo negociada no Brasil ou fora do Brasil. Mensalmente, o limite é de R$35 mil para os criptoativos. Ou seja, se você transacionou, né, vendeu, por exemplo, mais de R$35 mil em criptoativos em um mês, você está sujeito a tributar o lucro através de ganho de capital e pagar a partir de 15% de imposto sobre esse valor. Lembrando, a tributação sobre ganho de capital ela é exclusiva, então esse valor não vai ser restituído nem compensado na declaração, mas vai precisar ser informado como imposto sobre ganho de capital para quem efetuou venda de criptoativo acima de R$35 mil por mês com lucro. Letícia, para a gente fechar então, relembra os caminhos aí para o leitor, para o internauta, para o nosso ouvinte, encaminhar suas dúvidas para o Globo. A gente vai ter um servição aí de tirar dúvidas para o imposto de renda, né? É verdade, Carol. As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail ir2021@oglobo.com.br e a gente vai procurar respondê-las em lives semanais que vão acontecer tanto no canal do YouTube, no Facebook, no LinkedIn, comigo e com o Gil. A primeira live vai acontecer nesse dia 2 de março, às 19 horas, e depois, semanalmente, às segundas-feiras, também no mesmo horário. A gente ainda vai ter no canal do YouTube do Globo um passo a passo de como fazer o seu imposto de renda para as pessoas acompanharem, indo pausando, para ficar bem claro. Antônio Gil e Letícia Cardoso, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até a próxima. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Letícia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com o Valor Econômico. A cada episódio, eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Matheus Ruas e a edição é do Hugo de Araújo. Tchau!